Meu nome é Lívia, eu tenho 31 anos, eu moro em Vitória, no Espírito Santo, e essa é a história de uma mulher que é muito guerreira, deu a volta por cima. É uma história de superação. Eu admiro muito a força que ela teve para recomeçar, e isso me dá um gás muito grande na vida de que qualquer situação, por mais difícil que pareça, a gente consegue, mesmo que a gente não tenha nada, mesmo que ninguém acredite na gente, a gente consegue dar a volta por cima. Ela é uma mulher que lutou muito, desde muito nova, para ter as coisas, né? Ela viveu em uma dificuldade muito grande, é uma mulher da periferia, e ela nunca conseguiu cuidar de si mesma, nunca conseguiu se dar um tempo de poder pagar uma viagem, algo muito bom, porque ela tá correndo muito atrás de ter a sua casinha própria. Então, o maior sonho da vida dela é ter a casa própria. Que com isso, ela vai parar de trabalhar e ela vai conseguir ter um dinheiro que sobre para ela cuidar de si, de poder viajar, de poder fazer as coisas que ela merece. Então, o maior sonho dela é ter a casa própria, ter as coisinhas dela quitada, porque ela compra tudo parcelado com muita dificuldade. Então, ela merece ter uma casa própria, uma casa quitada, com seus móveis, as melhores coisas lá dentro, o sonho dela realizado e poder ter um tempo para cuidar de si, um tempo para poder descansar. É uma mulher que adquiriu várias doenças, né, doenças do coração, do pulmão, então ela já não tem saúde mais para trabalhar. Ela incha muito as pernas porque ela anda muito, ela mora no lugar alto, ela precisa andar bastante, então as pernas dela incham muito no final do dia, ela fica extremamente cansada, o pulmão dela, ela tem asma, ela passa por vários problemas de saúde, mas ela tá lá firme e forte trabalhando para conseguir ter as coisinhas dela. Então, o meu maior sonho seria realizar, dar a ela a casa própria para que ela parasse de trabalhar, cuidasse de si, cuidasse das coisinhas dela e ser aposentada e ser feliz. É isso. Bom, essa história daria um livro. Eu tenho muito orgulho de contar e de dizer que eu fiz parte dessa história. A história é de uma mulher que eu conheci no ponto mais baixo da vida dela. Quando eu a conheci, ela estava no mundo das drogas e a gente não tinha qualquer relação. Quando eu a conheci, eu mal tinha vontade de estar com ela pela situação que ela levava, né? Ela trocava o dia pela noite, usava droga durante vários dias, bebia muito e a gente não se conhecia. Eu não tinha interação com ela não sabia sobre mim, eu não sabia sobre ela, mas pela nossa relação isso era estranho, porque a gente convivia, a gente precisava conviver. E eu ia pouco pra casa dela, apenas nos finais de semana, e todas as vezes a gente tinha uma situação muito difícil de lidar com ela. Como ela trocava o dia pela noite, ela chegava a ficar muito agressiva, muito reativa, ela era muito nervosa. Então, os filhos dela passavam por aquela situação e eu ficava, nossa, mas que situação complicada. E eu conhecia a história dela somente por aquilo que as pessoas me falavam. E eu só via aquela realidade ali. Eu não conseguia ter uma certa empatia por ela, até porque a situação que ela vivia era difícil de enxergar o que se passava por trás. Porque quando a gente tá vivendo e vendo aquela situação tão difícil, a gente logo imagina por que essa pessoa tá fazendo isso consigo mesma? Por que ela tá destruindo a sua própria família? Até que um dia eu tive a chance de entender e compreender tudo aquilo que ela já tinha vivido. Bom, essa mulher, ela é uma mulher periférica, né? Viveu na favela com muita dificuldade. Então ela foi uma mulher muito comum naquela época, né? Que se apaixonava e vivia para cuidar dos filhos, da casa, cuidar desse marido, do esposo. E para mim, o fato dela ter mergulhado nas drogas não explicava, não havia explicação de por que ela chegou naquela situação. Quando eles conquistaram tudo juntos, os filhos já estavam crescidos, já estavam criados. Então, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que ela usava muito remédio. Todos os dias ela usava muitos remédios. E apesar das drogas, junto com as drogas, ela ainda precisava tomar aqueles remédios. E para mim aquilo não fazia muito sentido. Até que o filho dela me contou toda a verdade, tudo o que tinha acontecido. Ela tinha descoberto há anos atrás que havia pego uma doença sexualmente transmissível e que naquela época era uma doença que não tinha cura, não tinha possibilidade de sair vivo, né? A qualidade de vida, a vida, literalmente tinha acabado. Esse era o pensamento das pessoas daquela época. Então, com essa descoberta, pra ela doeu muito mais saber que aquele homem a qual ela dedicou a vida inteira foi a pessoa que destruiu a sua vida, destruiu a sua saúde, e pra ela já não tinha mais jeito, ela não tinha mais vontade de viver. Que não só a traição, ela também teve essa doença que era terrivelmente difícil para aquele tempo. Então, quando eu descobri isso, eu consegui ter um olhar diferente sobre ela. E eu falei, meu Deus, ela carrega coisas que eu nunca vou ser capaz de compreender, são feridas muito profundas. E eu tive a chance de entender um pouco o seu lado, apesar de que a gente ainda não tinha muito contato por essa vida que ela levava, era muito difícil da gente conversar, da gente ter uma relação, mas eu comecei a olhar para ela diferente quando eu descobri que ela acabou indo para essa vida devido a essa doença, e ela achava que a vida dela já não tinha mais sentido e que ela nunca mais seria feliz. Então o casamento dela estava destruído, a família estava completamente destruída, mas eu engravidei. Eu tive uma menininha e durante a minha gravidez, quando ela tomou essa consciência, era o maior sonho dela ser avó. E quando ela descobriu que eu estava grávida, ela prometeu ao filho dela de que ela iria simplesmente sair dessa vida. Que ela tinha tomado a decisão e que mesmo que fosse difícil, ela iria ser a avó que ela sempre quis. E ela cumpriu a promessa. Ela cumpriu a promessa, ela arregaçou as mangas, ela largou a vida das drogas, ela se converteu e ela decidiu que aquela não era a vida que ela queria levar e que ela não queria que a neta dela tivesse esse tipo de memória dela. E ela tem cumprido, já tem 5 anos,
E naquela época foi tão difícil ver ela se reerguendo, porque ela perdeu tudo. A casa foi vendida, o ex-marido se casou com outra mulher, ela perdeu o plano de saúde, ela se viu sem nada, sem motivo para viver. Mas a netinha dela deu a ela uma nova chance, uma nova razão para viver. Então ela saiu daquela cidade, ela foi para uma outra cidade e recomeçou do zero. É uma mulher extremamente guerreira. Ela fez o curso dela de cuidadora, fez um curso, se aperfeiçoou. Hoje ela é uma cuidadora, uma profissional. Ela conseguiu construir as coisas, reconstruir as coisas dela do zero, a sua casinha, mesmo que alugada, as suas coisas. Mas ela trabalha muito para poder manter isso. Então é uma pessoa que nunca teve o simples, sabe? De poder viajar, de poder passear, de poder comprar as coisas, de poder cuidar de si mesma, até mesmo ir no salão, essas coisas que toda mulher merece. Infelizmente ela não teve ela não tem ainda essa possibilidade, e pra mim, eu gostaria muito de ter a chance de proporcionar isso pra ela. É uma mulher muito guerreira, muito forte por tudo que ela viveu, a volta por cima que ela deu por conta da netinha dela, ela cumpriu aquilo que ela falou, e hoje ela tá muito saudável, ela tá muito bem. Nós criamos uma amizade. Ela pôde contar pra mim a história com detalhes, é uma história extremamente emocionante. É muito difícil contar um pouco da vida íntima de uma pessoa, daquilo que ela viveu, mas ela tem muitas coisas boas pra compartilhar com muitas mulheres que já passaram por isso, não só a traição, abandono, vida das drogas. Ela tem um testemunho muito lindo pra contar. E eu sou a prova viva de que ela é uma mulher muito guerreira, ela merece tudo de melhor nessa vida. Nós criamos uma amizade que vai perdurar pra sempre. Eu